Olá, pessoal! Hoje nós estamos começando aí a nossa primeira aula de Libras aqui no Facebook. Olha só que legal, né? E nós temos aí algumas pessoas que se inscreveram no link que está aí também no Face, né? Então eu vou falar, ora eu vou fazer um pouco de Libras, ora eu vou fazer português, só a voz, porque a gente vai ter essa explicação assim, como que essas línguas se misturam, como que ela tem acontecido nesse espaço, nesse tempo, não é? Às vezes Libras, às vezes português, às vezes um português sinalizado, enfim, né? Mas a comunicação está acontecendo aí para os surdos, e isso a gente quer muito, a gente luta muito por isso, né? Porque a gente quer ver o surdo na sociedade, incluso, se sentindo bem, assim como todas as pessoas também, ok? Então, às vezes, isso pode acontecer sim, tá? Às vezes, há um português sinalizado, puxa, a gente vai pensar nisso, porque são duas línguas muito diferentes, não é? Então, o português tem uma gramática, a língua de sinais, a Libras, ela tem também uma gramática, uma estrutura, e nós hoje vamos começar a entender essa língua. Mas é um desafio, essa aula aqui, né, no Face, é um desafio. Por quê? Porque a gente já teve, o ano passado, um curso muito legal na PIB, a Igreja Batista aqui de Jacareí. Nós tivemos um curso muito interessante de Libras. Foi uma Libras contextualizada, um curso bem legal, onde a gente teve o relacionamento, a integração do surdo e dos ouvintes, então foi bem dinâmico, foi bem especial, né? E nós podemos assim, juntos, praticar bastante a língua de sinais. Então, aqui no Face é um desafio para mim, para nós, né? E é importante esse grupo que a gente está se inscrevendo aí, porque eu quero conhecer você, eu preciso conhecer você, saber como que você entende essa língua, o que você sabe? Eu já vi que alguns que se inscreveram disseram que sim, né? Já tem conhecimento, isso é muito legal, porque aqui nós vamos aprender e entender não a língua só por ela mesma, sozinha, não, mas essa língua envolvida, ela contextualizada, né? Com o quê? Com a cultura do surdo, né? Com a história do surdo. Porque quando a gente aprende uma língua, nós não podemos aprender só essa língua separada. Não, ela tem todo um histórico, né? Até que esse desenvolvimento dessa língua chegue até nós, tem aí todo um movimento. E isso é interessante a gente aprender, é importante também a gente aprender, ok? Às vezes vou mexer muito a mão mesmo, porque convivo bastante com os surdos e amo conviver com eles, né? E então é normal, às vezes eu falo e já estou aí com as mãos, libras, às vezes gestos. Por quê? Porque os gestos também ajudam na comunicação. Às vezes a gente tem preconceito linguístico. Isso é muito ruim, não é? Por quê? Porque o mais importante é a comunicação. Mesmo que a gente tenha que pensar que dentro de cada contexto, sim, a língua ela vai acontecer de um jeito especial, né? De um jeito próprio daquele contexto. Por quê? Porque nas outras demais línguas também, português, o inglês, enfim, a gente tem aí esse movimento do aprendizado de uma língua, não é? Então, vocês estão vendo aqui, eu tenho aqui na minha casa, nesse espaço, o nosso banner aqui do alfabeto de Libras. Nós fizemos esse banner bem legal, né? Porque é importantíssimo a gente aprender que alfabeto é esse, que datilologia é essa, como é que eu aprendo e rápido, né? Essa agilidade na soletração dessas palavras, como acontece.
Nós vamos falar bastante, conversar, ok? Aqui eu vou falando com vocês vão dando um feedback pelo Face. Também, quem se inscreve lá no link, nós temos um grupo, e aí esse grupo a gente vai disponibilizar materiais, né? Por quê? Esse material que eu vou usar hoje com vocês, ele é bastante coisa. Então, por exemplo, as atividades que tem, eu vou deixar disponível para vocês no grupo de WhatsApp, ok? Para a gente ir fazendo essa troca. Isso é muito importante, né? Essa troca para a gente entendendo o que você já sabe da língua de sinais, o que é que você deseja aprender, né? Você quer se relacionar com o surdo, muito legal. Então, quais são as frases simples, né, que a gente precisa aprender? Palavras simples, que já posso começar a conversar com o surdo, isso é muito legal, né? E aprender uma nova língua também nos faz, pensar melhor, não é? Por isso, quando a gente aprende uma segunda língua, se a gente tem bem estruturada, né, bem estruturada, fundamentada mesmo, a nossa primeira língua, então isso facilita para nós. Por quê? Porque a gente vai sempre estabelecer relação, a gente vai sempre estabelecer essa comparação do que eu já tenho em mente, do que eu já conheço, do que eu já aprendi, e aí facilita para eu aprender o novo. Não é? Isso realmente acontece assim facilmente conosco. A nossa mente funciona assim. Eu já tenho um conhecimento, então o que vem de conhecimento novo dá uma desestruturada lá na minha mente, né? Para que fique melhor. Então dá uma bagunçada e depois então as coisas se encaixam, né? Vygotsky vai falar bastante dessa questão aí do conhecimento do cognitivo, né? O que acontece em nossa mente. Bom, eu sou a Kátia, eu sou professora, coordenadora do Núcleo Pedagógico de Tecnologia lá da diretoria de Jacareí. Eu tenho um trabalho com surdos na Igreja Batista aqui, né, em Jacareí, e é uma alegria para mim trabalhar com eles. Eu gosto muito de ter esse trabalho aqui na região também. Então, a língua de sinais ela só é importante para mim porque o surdo é importante primeiro. Então, meu trabalho é muito mais envolver o surdo e a sua família, orientar, trabalhar com eles, chegar bem pertinho e ajudá-los a crescer, aprendendo que mundo é esse, e a gente fazendo trocas dos nossos mundos. O surdo tem um mundo muito particular, né? E ele tem uma visão do nosso mundo, tá? E a gente vai trocando, fazendo essa troca. Então, a gente mergulha no mundo dele, e aí a gente o conhece, e a gente mostra o nosso também. Então, há uma troca. Aí você vai ver a inclusão acontecendo, porque senão nós normalmente queremos trazer as pessoas para o nosso mundo, não é? E aí nós não mergulhamos no mundo dela para conhecer como ela vê o mundo, como ela entende esse mundo, porque a língua nesse processo é extremamente importante, né? Como que o surdo vê o mundo, né? Como que ele entende esse mundo que ele vive. Então, aprender uma língua envolve tudo isso que nós estamos conversando aqui, tá? Envolve a cultura do surdo, envolve a estrutura da língua, envolve a historicidade da língua. Então, tudo isso é importante da gente aprender. Por quê? Esse é um curso bem desafiador, né? O ano passado nós tivemos 20 horas de curso presencial, também nesse espaço que vocês viram lá no link, mas é um espaço em que, se você se dedicar pelo menos uma horinha por dia, olha, em 6 meses você se torna fluente. Então, é rápido. Agora, se você não se dedicar, você pode se tornar, sim, mas vai demorar um pouco mais, não é? Vai demorar um pouco mais, vai depender do tempo que você estabelece para o estudo daquela língua.
Então, é importante assim ter essa disciplina, se organizar numa disciplina de estudar Libras todo dia, de estudar a língua que você deseja todo dia, seja ela Libras, inglês, seja ela o português, né? Porque o português nós estamos habituados a estudar todo dia a gente lê, todo dia, assim, uma gama de informações para nós que não é? Que nos agita, mas se eu quero uma nova língua, eu preciso colocar essa língua também em funcionamento, numa agilidade maior, num movimento maior. Então, estudar Libras todo dia é extremamente importante. Então, como é que eu faço isso? O que nós vamos aprender hoje, nós vamos começar do básico, mas nós já vamos caminhar para uma estrutura que a Libras requer. Porque esse curso desafiador em 10 aulas apenas, não é? A gente passar do básico para o avançado, não é? É muito complicado. Por quê? Porque é uma gramática, né, que fundamenta essa língua, que é linda, sim, é linda. Você vê lá os movimentos, não é? As pessoas veem os sinais e falam: nossa, que lindo que é esse sinal que acontece, como ele acontece, mas tem todo um significado nesse sinal. Tem toda uma estrutura de língua, de gramática, que nós vamos começar a aprender hoje. Hoje essa aula é para a gente começar a entender. Vou dar para vocês uma enxurrada de informação sobre a Libra, sobre o surdo, sobre a cultura surda, sim. Mas é um começo para a gente se aprofundar, estudar e se aprofundar. Então, como que eu estudo todo dia? Né? Eu estudo conforme eu já tenho. Então, por exemplo, se eu ainda não memorizei todo o alfabeto, eu preciso adquirir esse alfabeto. Por quê? Porque na hora de escrever essa palavra que eu não sei o sinal, ou não lembro o sinal, ou enfim, preciso passar essa comunicação rapidamente, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever. Ainda que eu escreva devagar, né? Então, mesmo que eu escreva devagar, eu escrevo o meu nome, o meu sinal, né? Eu tenho que saber as letras. Se eu for ficar pensando ainda, então eu já não vou conseguir evoluir. Então, o alfabeto, ele é extremamente importante, né? Nós estamos vendo aqui. Então, depois eu vou deixar no grupo para vocês o alfabeto. E observem o seguinte, para a gente começar pensando nesse alfabeto, né? Quando a gente vai para a escola, a gente começa a estudar nossa língua portuguesa, nós precisamos aprender o alfabeto da nossa língua, né? Então, essa datilologia, que significa o alfabeto da língua de sinais, né? Ela é extremamente importante, ok? Porque a gente vai usar sempre para nomes, para objetos, para lugares, a gente vai mostrar, ainda não sabemos o sinal, então eu preciso escrever. Então, eu vou usar também para palavras que ainda não existe o sinal, mas a língua, ela é viva. Então, a língua viva, ela se modifica. E é lindo ver o surdo criando a sua própria língua. Eu tenho, assim, ficado admirada com a questão do avanço da língua de sinais, porque o surdo, quando ele cria os sinais, é lindo, porque antes ele já entendeu o conceito daquele sinal, daquela palavra, o conceito, então ele cria o sinal. Então é lindo, porque é uma língua pertencente àquele povo que utiliza aquela língua e precisa dela, assim como a nossa língua portuguesa aqui no Brasil. Nós utilizamos e também trazemos palavras e modificamos palavras estrangeiras. Então, a Libras também. E o bonito é ver o povo fazendo isso, o povo que utiliza essa língua. Então é lindo, né? Ver o surdo compreendendo, entendendo essa comunicação, essa palavra, aprendendo a ler, é lindo, né? E descobrindo a leitura, é muito bonito. Eu tenho um projeto
no canal do YouTube, né? Estou começando agora, porque o projeto a gente já tinha antes de todo esse movimento que a gente está vendo, do coronavírus, né? De ter que ficar em casa. Então, eu já tinha o projeto, mas como a gente precisou ficar em casa, eu fiquei pensando, como é que eu vou me aproximar desses meninos, né? Desses meninos que estão em processo de alfabetização e que eu estou acompanhando esse processo, eu estou descobrindo junto com eles, respeitando a idade deles, a idade mental, a idade cronológica, enfim, né? Estou respeitando a identidade deles nesse processo do aprender, né? Do letramento. Então, o surdo passa por esse movimento, nós também passamos, né, por um processo de letramento, e o tempo todo nós estamos aprendendo, enriquecendo o nosso vocabulário, enriquecendo aí a nossa língua, e aí o desenvolvimento também da nossa personalidade e tudo mais. Então, a língua é linda, né? Ela é viva, ela é viva. Então, a língua de sinais, vindo da França, nós vamos ver alguns sinais que são muito parecidos, então, com o francês, né? Então, alguns sinais a gente vai observar e falar assim, nossa, esse sinal não é icônico. O que significa isso? Ele não parece com o sinal. Casa parece, é icônico. Casa, parece, não é? Casa parece. Agora, trabalhar. Quer dizer, eu uso a letra L, não é? Mas eu faço esse movimento aqui e não se parece com trabalhar, não é? Não lembra, não faz menção ao trabalhar, não é? Então, mas casa sim. Então, é icônico e não icônico, ou seja, arbitrário. Então, a gente tem sinais icônicos, sinais arbitrários. Isso é gramática, né? Nós já estamos entrando aí um pouquinho na gramática. Eu separei um material bem legal para a gente trabalhar, né? E queria começar falando para vocês da lei da Libras, número 10.436, de 24 de abril de 2002. Então, vamos pensar nessa historicidade dessa língua. 2002. Puxa vida, até agora, hoje nós estamos em 2020. Muito tempo, né? Muito tempo. Mas que bom que a gente vê na TV o avanço, e a gente vê as pessoas também interessadas e querendo aprender mais sobre a língua de sinais, não é? Então é muito interessante esse movimento que a gente vê aí crescendo e o respeito, porque essa é uma palavrinha para eles que merece toda a nossa atenção. Respeito. Alguns usam respeito assim, respeito esse de obediência, de respeito também, e outros usam esse sinal aqui de respeito. Então, eles merecem o nosso respeito, eles desejam isso, é a única coisa que a gente vê aí o surdo querendo o respeito mesmo da gente, para a gente compreender que ele entende sim, ele aprende sim, não é? O que estava faltando era a comunicação, uma língua onde ele pudesse se desenvolver. E durante anos e anos e anos e anos e anos, a gente tem toda uma história da língua e um período em que os meninos precisavam ficar com as mãozinhas amarradas, porque foi a época da oralização. Uma época triste para a história dos surdos, né? E que não se acreditava, então, nessa língua de sinais, mas se acreditava na oralização, em forçar o surdo à fala. Alguns surdos a gente encontra são oralizados, outros surdos ficavam muito bravos, não conseguiam, enfim. E por conta de todo esse movimento, a gente vê o surdo entendendo o ouvinte de um jeito muito particular, né? Então, cada surdo tinha, assim, uma desconfiança em relação ao ouvinte. Eles não confiam, a não ser que sejam crianças e adolescentes, né? Mas os surdos mais velhos, eles são desconfiados, passaram por essa historicidade.
da língua, da sociedade, sofreram essas questões sobre o preconceito, enfim, né? Em que o surdo era taxado de deficiente mental, não é? Por quê? Porque a gente vê nas pesquisas, né, que a audição ela é extremamente importante para acionar o pensamento, não é? Então, o próprio Vygotsky vai defender isso, o pensamento, não é, pelo desenvolvimento da audição. Então, quando o surdo não tem, como é que acontece? Não é? O cego, observe, ele tem a mente bastante acelerada e rápida, não é? Aguçada, por quê? Porque a audição dele é muito aguçada, não é? E ele, então, consegue desenvolver o pensamento e eles são rápidos, né? Os deficientes visuais, eles são rápidos, os cegos são rápidos no pensamento e inclusive, na memorização da voz, no reconhecer. O surdo tem essa barreira da audição, então como é que fica o cérebro dele? Não é? Então, há pesquisas nesse caminho para compreender como é que eles entendem a língua, como eles entendem o mundo, a vida, as pessoas, as relações, como é que eles se relacionam, não é? Baseado naquilo que o cérebro dele está em desenvolvimento. Então, eu tenho esse trabalho no projeto com adolescentes surdos, e é uma alegria muito grande ver os meninos crescendo, se desenvolvendo, a gente está sempre junto com a família, uma família linda também, que apoia, que acolhe e que faz de tudo para esses meninos desenvolverem de forma assim a conquistarem aquilo que eles desejam, porque eles podem sim chegar bastante longe onde eles desejam, realizar os seus sonhos. A gente vê aí um monte de surdo realizando sonhos, escolhendo profissões, isso é lindo de ver. Por quê? Porque a comunicação, então, ela não é mais barreira. Agora eu posso usar as mãos. Então, passa-se a oralização e eu tenho um tempo em que a língua de sinais é aceita. E no Brasil, 2002. Olha quanto tempo para a língua de sinais, a gente vê hoje esse avanço e todo mundo querendo aprender. Isso é muito bom. Mas nesse movimento de aprender, né, a gente teve o decreto em 2005 que regulamentou essa lei, tá? Então, 2002 a lei, depois o decreto 5626, em dezembro de 2005, regulamenta essa lei, né? E então a gente passa a respeitar essa língua. Mas nós tivemos um movimento no Brasil dessa língua ainda ser muito distante da população, muito distante, muitas vezes até do surdo, né? E hoje, depois de tantos anos, ainda encontramos surdos que não sabem Libras. Isso é fato. E não é surdo que está muito distante da cidade, não. A qualquer instante a gente pode encontrar surdo que não sabe Libras. E isso é muito ruim. Quando eles começam a aprender, o que eles percebem? Aquele movimento que eu falei do cérebro acionar, né, pela audição, então a Libras ela contribui nesse movimento. É muito interessante porque eu vejo isso sempre quando eu estou com os meninos fazendo o projeto acontecer, né? Toda segunda-feira a gente está junto agora nesse momento de ficar em casa, a gente está pelo online, quando é presencial, nós fazemos o projeto nos espaços educacionais da cidade, então os meninos vão vivenciando a biblioteca municipal da cidade, o que de fato a escola oferece, a escola da família, né? Que a gente tem a sala do acesso, por exemplo, em que os meninos podem acessar e aprender com tecnologia, é muito interessante. Então a gente faz esse movimento. Temos o parque, né, um espaço aberto em que eles também precisam focar, e aí o surdo, quando tem outros movimentos, por ser visual, ele sai da concentração. Então, quando a gente leva eles para um espaço mais aberto, também é aprendizado para eles. Olha, eu estou vendo tudo isso, mas eu estou numa atividade aqui. Vamos concentrar-nos, vamos juntos aqui para a gente aprender. Então, tem sido muito bacana, muito desafiador,
né? Agora eu coloco isso no YouTube, hoje eu vou subir um vídeo, depois vocês podem dar um joinha lá, seguir, chama-se Libras e Letramento, vem ler comigo, né? Então, por quê? Porque é importante a gente ler. Ler o quê? Todo tipo de livro bom a gente vai ler. E a Bíblia, né? Eu sempre falo para eles, importantíssimo a gente ler a Bíblia. A Bíblia é um livro riquíssimo, o livro da vida, o livro da história, do ontem, do hoje, do futuro. É um livro maravilhoso. Então, nós trabalhamos com os livros, com alguns livros literários, né? Trabalhamos com essa literatura que faz movimentar o cérebro e pensar e sonhar e relacionar as palavras. E depois eu trago eles para a Bíblia também, e para a gente ver o que está lá na Bíblia, que também é literário, que também é bom, que também é história, que também é passado, é presente e futuro. Então, esse projeto vai acontecendo, eu vou vivenciando com eles. Tudo que estou falando para vocês são pesquisas, sim, teóricas, mas também são práticas que eu tenho vivido com eles, né? Surdos adultos, nós temos encontrado que não conhecem Libras, também estão no processo de letramento, não é? Então, eles vão aprender diferente de nós, muito diferente, não tem sentido a sílaba para eles. Bom, vamos lá? Então, deixa eu passar aqui. Vamos, então, eu vou depois disponibilizar para vocês alguns vídeos e também a datilologia para a gente treinar, tá bom? Importantíssimo a gente treinar. O que eu queria deixar claro do alfabeto de Libras, que eu acho que é bem legal a gente aprender e realizar. A palma da mão, ela é sempre muito importante. Ó, eu vou fazer um movimento aqui de tirar o meu anel, porque nós somos um papel. Hoje eu tô aqui com 2 blusas, mas com uma cor só. Normalmente eu tiro até a aliança, para não dar o brilho, sabe? Quando eu faço a língua de sinais, eu tiro o brinco, prendo o cabelo, tiro o óculos, toda aquela parte que a gente aprende para a ética do intérprete, né? Por quê? Porque nós somos como um papel e a gente vai transmitir a comunicação para o surdo, porque precisa ficar claro, limpo, né? Para ele ficar fácil da compreensão, ok? Então vamos lá. A palma da mão ela é super importante. Então a letrinha A, ó, é fechadinha aqui, bom? A palma da mão, observe que ela tá para frente, tá? O B, ó, eu só vou subir. Eu continuo com a palma da mão para frente. Agora, a letrinha C, ó, a palma da mão já virou. Então, ela veio para esse lado aqui, entendeu? Vamos voltar no ABC, ó. A, B, C. Ok? Agora, olha, a palma tá aqui. A próxima letra, eu só vou descer os dedos. E subir o primeiro dedo. D. Agora, as 2 letrinhas nós fizemos com a palma da mão aqui. A letra E, ó, eu vou virar. Ok? Então, E para frente. F, continua a palma da mão para frente. G, eu continuo também. H, ó, eu vou só subir esse dedo aqui, esse dedo vai ficar no meio e eu vou fazer uma voltinha. H. Depois a gente vai entender por que, ó, é importante a gente fazer a voltinha, porque essa configuração, ela também pode ser uma outra letrinha do alfabeto. Então, H tem uma voltinha. O que aconteceu agora? Ó, eu fiz a voltinha, voltei com a palma da mão para frente. I. Ok? Olha o J, eu tô com o I, então o J eu só faço ele no ar, assim, ó. Aquele J que a gente conhece lá da língua portuguesa, desenhadinho. Então, eu faço essa voltinha, tudo bem? Depois, eu vou fazer o K. Lembra do H? A gente tinha feito o G e o H saiu aqui, não foi? Agora eu faço o K. É a mesma letrinha, só que o movimento é diferente, ó. K. Posso fazer esse movimento de subir e posso fazer esse movimento aqui.
ok? Posso fazer esse movimento aqui. Ou esse aqui. Esse é o K. K, eu vou fazer o L, ó. Ainda a palma da minha mão está para frente. M, observe que normalmente, ó, a palma da mão não modifica, tá vendo? N, somente 2 dedinhos. Ó, agora a minha palma vai mudar. Lembra do C? Que a palma da mão ficou para esse lado? Então, a letrinha O também. Agora, depois do O, nós temos o P. O P, ó, lembra do H? É a mesma letrinha, só que também esse agora não tem movimento, então ele vai só fazer dessa forma aqui, ó, paradinho. P. Então, 3 letras do alfabeto têm a mesma configuração. O H, o K, ou o K, e o P. Tudo bem? Agora, olha o Q. O Q vai descer apenas. Desceu. Como se fosse uma pinça. Uma pinça é o quê? O R. R, palma da mão para frente, né? S, palma da mão para frente. T, U, V, W, X, e aí eu tenho um movimento, X é um ganchinho, tá vendo essa configuração? E aí eu puxo assim o X. X, e o Z eu vou desenhar Z. Eu desenho no ar a letra Z. Ok? No nosso banner também nós temos os numerais cardinais. Esses numerais aqui, a gente pode usar como um número normal, que é o que a gente usa mais, o numeral cardinal, mas e porque tem diferença até o número 4, tem diferença quando você usa o outro numeral para quantidade. Então, 1, cardinal, 2, cardinal, 3, 4. Até aqui, esse é o cardinal. Se a gente usar agora para quantidade, eu posso usar 1, 2, 3, 4. O 5 é assim, ó. 5, tá? Então, a diferença até o 4 do cardinal para o número de quantidade. E o número ordinal, ele dá uma balançadinha. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Então, aí representa o ordinal. Quinto, sexto, olha o 6, que bonitinho. Parece um 6 mesmo, né? 6, ou sexto, se eu balançar. 7, ou sétimo. 8, o 8 tem um balancinho também. 8, né? 8, 8, que daí é o ordinal. 9, o 9, ou o nono, quando eu dou uma balançadinha. E aí vem 10, 11, 12, 13, 14. Então, a gente faz para lá e para cá. 15. O 16, ó, vai confundir com o 6, tá vendo? Quando a gente vai fazer o 16, então o que é melhor? A gente fazer o 1 e o 6. Porque aí não confunde, aí o surdo entende. O 1 e o 6 é melhor, ok? Esse, então, é o nosso alfabeto. O que você precisa fazer? Estudar o alfabeto. Por quê? Porque ele é muito importante. Então, no grupo, eu vou colocar para vocês uma atividade com a datilologia. Tem um vídeo, eu gosto muito, vejo os vídeos que as meninas fazem no YouTube, no Face, né? E a gente vê aí alguns bons, alguns precisam melhorar, mas nós também precisamos sempre melhorar, né? E aí, nesses vídeos, a gente pode sim aprender, mas a gente precisa observar, ok? Observar sempre. Por quê? Para a gente respeitar, né, essa língua, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho, então, da estrutura dessa língua.
Como ela acontece? Será que é só gesto? Não. Tem um espaço? Sim, tem um espaço. O que mais? Qual é a estrutura da língua de sinais? Nós vamos estar sempre falando de novo, de novo, de novo, de novo, repetindo essa estrutura. E quando a gente vai fazer a língua de sinais, a gente vai pensar nela. Por quê? Eu vou contar para vocês. Quando eu comecei a estudar Libras, eu sempre errei, e aí quando a gente aprende errado, é tão difícil a gente consertar, não é? Pois é, eu passo por isso sempre. Por quê? Porque eu fiquei numa prática errada. Então a gente precisa sim falar de gramática, precisa sim falar de como aprende uma língua, como essa língua está ligada ao seu povo, à cultura desse povo, cultura ou cultura, né? Como que isso está ligado à historicidade dessa língua. Então, tudo isso tem sentido, sim, importante, sim, para a gente aprender e desenvolver melhor essa língua. Então, quando ela acontece, cada vez que a gente aprende mais, ela fica melhor. Ela fica muito mais do que bela. Ela fica substanciada, ela fica mais aprofundada, sabe quando você começa a ler mais e aprender mais da sua própria língua, e aí você percebe de repente que você está falando melhor, né? Que você está se posicionando melhor, que você consegue ter mais paciência porque você está aprendendo e amadurecendo. Olha que sinal legal. Amadurecimento, você está amadurecendo, né? Isso é muito legal porque você está aprendendo mais e isso a leitura faz, né? Ela faz a gente desenvolver, aprender um com o outro. Isso é muito importante, isso é bom. Aí, aliás, eu quero falar para vocês que essa live é o primeiro momento nosso, mas próxima aula nossa, nós vamos ter interação, ok? Nós precisamos desse movimento aí de interação, sim. Há momentos que eu posso trazer para vocês, como a gente está fazendo aqui, você pode fazer junto comigo, né? E depois você me conta como foi, né? Aprendeu a letrinha, entendeu que é importante a palma da mão? Legal. Às vezes a gente faz o alfabeto e não percebe, né? Que precisa pensar nessa palma. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho. Mas a nossa interação, a gente vai ter esse movimento. Nós vamos usar uma outra ferramenta para que todo mundo possa entrar. Por isso que é importante você se inscrever aí no link, para que eu possa colocar você no grupo do WhatsApp e ir dando direcionamento de como é que vai ser esse curso, como é que serão essas aulas, tá? Isso é muito importante. E a gente vai se conhecendo, a gente vai aprendendo juntos, caminhando juntos aí. Eu gosto muito de aprender sempre. Professor é sempre assim, né? Professor gosta de aprender e de ensinar. Então a gente precisa estar junto, caminhando junto, conhecendo novas pessoas para aprender mais. É muito bom. Então, por isso, eu sempre fiquei preocupada desse início, sabe? Desse início de aprendizado da língua de sinais. Porque eu comecei e eu só aprendi vocabulário, 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 arroz, feijão, sabe? E eu ficava, o que eu vou fazer só com arroz com feijão? Não é? Eu vou perguntar para o surdo se ele gosta, não sabia nem fazer o gosta. Então eu ficava pensando, mas tudo bem, aprendi com professores surdos, com professores ouvintes, e a gente sempre aprende, isso é bom. Mas o jeito que eu fui aprendendo, eu acabava errando o sinal, errando o posicionamento, errando o espaço. Por quê? Porque eu não aprendi que tinha um espaço. E tem um espaço adequado para a gente fazer. E a gente precisa respeitar esse espaço. Existe uma janelinha. Aqui, né, eu precisaria ficar mais para trás, por exemplo. Se a gente tem um surdo aqui, eu vou fazer língua de sinais, a língua é mais importante do que o português, então sim, aqui eu estou com vocês e tem mais ouvintes do que surdos, né? Então a gente, se a gente sabe que tem um surdo, então a gente já faz a língua de sinais. Se a gente faz as duas coisas como eu estou fazendo aqui, vai dar uma baguncinha assim, né? Ora a língua portuguesa vai ficar prejudicada,
ora a língua portuguesa, a Libras, a língua de sinais vai ficar prejudicada. Então, alguém vai ficar melhor, né? Ou essa língua vai ficar melhor. Mas eu estou aqui explicando para você, até para você ir aprendendo alguns sinais. Ó. Aprender, eu tenho feito bastante hoje esse sinal. Então, é um sinal que você vai aprendendo nesse processo. Libras, né? E aí você vai aprendendo os sinais que chamam mais atenção, a sua atenção. Isso que é legal. Por quê? Porque é comprovado. Nós aprendemos aquilo que mais nos chama atenção, aquilo que mais me chama, aquilo que mais me cativa. Senão eu abandono, né? Então, por isso que é difícil permanecer estudando uma língua. Às vezes, a gente começa a língua, eu sei um pouquinho, e não continua. Por quê? Porque não é cativante, né? Eu sinto aquilo, mas se eu descubro que é uma língua, que aquilo é vivo, que ela é importante para a comunicação, e para nessa comunicação eu conhecer o outro, eu entender o outro, e observar que a visão que ele tem é diferente da minha, é interessante. Eu aprendo muito com surdos, muito, muito. E aprendo muito com sinais também, né? Com conceitos, com significados. E aí eu também ajudo e instruo o surdo a também ampliar sua visão em relação à língua, né? Sem preconceito, porque eles têm muito preconceito ainda, mas às vezes eles nem sabem que isso chama-se preconceito. Então a gente explica, não precisa, tem sinal aqui em Jacareí, em Taubaté é diferente, em São José os surdos usam, não tem problema, língua portuguesa também tem regionalismos, né? Então a gente é uma língua, ela é viva, e as pessoas, elas criam também sinais que a gente pode, mas a gente tem uma base bacana também. Assim como na língua portuguesa, a gente tem, não é? Aí os nossos dicionários, a gente tem as nossas gramáticas bem estruturadas. Também na língua de sinais, vou pegar aqui para a gente ver, nós temos o 2 do Capovilla, eu gosto muito, eu uso muito. Mas eu uso tudo o que é bom para desenvolvimento da língua. Então, nós ganhamos esse aqui do Capovilla, foi muito legal, por conta do projeto que a gente tem aqui em Jacareí, não é? Isso me ajuda muito. E ele fica aqui pertinho de mim, por quê? Porque o tempo inteiro, né, eu estou estudando, trabalhando, tem uma palavra, eu não sei o sinal, quero saber. E eu corro ali no Capovilla. Às vezes não tem ali, porque é uma palavra nova, uma palavra que precisa estar dentro do contexto. Aí eu vou também para o celular, para os aplicativos, né? E vou observar como é que esse aplicativo me dá o sinal. Aí eu vou para a televisão, eu vou para o computador, né? Observo na televisão como é que aquele intérprete está fazendo, aquele. Vou comparando também. Isso é o aprendizado da língua, né? E aí eu vou no YouTube, ou vou à internet, enfim. No Ines, gente, muito bom. Tem muitas aulas muito boas, eu gosto muito também, aprendo muito com o Ines, né? E ver lá o jornal, então veja bastante o Ines também, isso vai ser legal para o seu desenvolvimento nesse tempo nosso aí, que vai ser rápido, mas vai ser muito bom, né? Então, assim, aprendo, observo, falo, nossa, que sinal legal, conheço outro sinal também, e aí a gente vai pensando que tem mais de um sinal para a mesma palavra. Tem sim, tá? Também na Libras acontece isso. Ontem, inclusive, nós vimos na leitura que nós fizemos do projeto, boneca, nós estamos lendo agora a Monteiro Lobato. Então, boneca pode ser boneca, bebê, brincar, boneca. Esse sinal de brincar e esse sinal de bebê, de neném. Pode ser esse sinal, mas tem o sinal de boneca, né? Então, esse sinal aqui, olha só, interessante. Há muito tempo esse sinal eu já não via mais. Quando eu comecei a aprender Libras, nossa, eu nem gravei muito esse sinal, mas ele é mais fácil do que fazer dois, um sinal composto. Você faz dois, isso é sinal composto, né? Então, eu faço beber, brincar. Essas duas palavras, os dois sinais, que são itens lexicais que a gente chama na Libras,
esses dois sinais se juntam e formam o quê? O composto que a gente tem na língua portuguesa, tá? Mas o composto de uma palavra só, assim como guarda-roupa é uma palavra só, não é? Duas palavras, mas representando um objeto. Então, elas se unem à mesma coisa, beber e brincar. Separadas são palavras separadas, mas quando eu coloco junto, elas são outra palavra, uma palavrinha chamada boneca, tá? Então, esse é o composto, também sinais compostos. Mas vamos começar aprendendo sinais simples primeiro, né? Depois a gente vai avançando. E esse aqui também é boneco, olha só que esse é um sinal simples. Eu não preciso das duas palavras, dos dois sinais, dos itens lexicais. Né? Na Libras, a gente fala itens lexicais. Então, esse movimento aqui, esse sinal aqui, eu fiz para o surdo, ele não gostou. Acho que ele tem algum trauma aqui, assistiu algum filme, pelo que ele estava me contando, e ele não gostou desse sinal. Mas, então, aí ele respirava. Esse sinal ele gosta. Né? De boneca, e esse aqui não. Porque a gente estava falando da Emília, né? Da Emília, da boneca Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. Tudo bem? Bom, passamos aqui para o alfabeto. Agora a gente vai aprender alguns sinais simples e básicos, tudo bem? Depois eu vou enviar para vocês também os primeiros sinais que a gente aprende de cumprimentos. Olha o sinal de cumprimentar. Cumprimentar. Cumprimentos. Então, como são esses cumprimentos? Depois eu mando para vocês o PDF que a gente tem aí. Então, oi, tudo bem? Bem, tudo bem? Então, olha só, eu faço uma bolinha aqui, bem, né? Eu posso fazer com as duas mãos e dar intensidade, bem, tudo bem, né? Então, eu posso dar intensidade nesse sinal. É bem interessante também. A gente vai trabalhar mais para frente advérbios, intensidade dentro do sinal. Aí a gente vai chegar lá no avançado e a gente vai ver essa gramática mais profunda. Hoje nós vamos trabalhar esse comecinho de gramática. Vimos o alfabeto, vimos a historicidade da Libras, a lei, o decreto, tudo bem? Agora, alguns sinais básicos que nós vamos ver hoje nessa aula. E depois nós vamos finalizar com uma estrutura da língua de sinais. É bastante informação? Muita informação, sim. Mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos, ok? O nosso tempo é curto, é rápido, mas a gente vai conseguir aprender muita coisa, tá? Então vamos começar lá para os sinais básicos. Esse é o sinal de básico. Então, ó, a gente vai ter um curso básico até o avançado, intermediário e avançado. Imagina, a gente vai dar um pulo daqui. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso começando do básico e pensando em toda essa estrutura para chegar aqui, tá bom? É nova metodologia, tá? Isso baseado em todas as teorias que eu tenho estudado e também na prática com os meninos aí, nesse movimento de letramento. E a cada criança, a cada adolescente que eu conheço, eu descubro novas possibilidades de ensino das línguas, né? Da língua portuguesa, da língua de sinais, de uma língua materna que eles precisam, porque ele estabelece relação e aprende mais rápido qualquer outra língua. Então, qual é a língua materna daquela criança, daquele menino, daquele adolescente, ou mesmo daquele adulto? Tá bom? Esse respeito ao aprendizado de cada pessoa que é bastante interessante e importante. Então, vamos lá. Nome. Esse é o meu. Por quê? Porque ele tá para dentro, tá vendo? Ó? Então, é o nome. Nome. É o meu nome. Mas aí eu quero saber o seu. Nome. Nome. Só nesse movimento, ó, nome. E eu faço um movimento com a sobrancelha, porque também a expressão facial é importante. Nós já vamos ver já essa estrutura. Então, a sobrancelha, nome. Nome. De pergunta, nome. Essa expressão facial também ela é gramatical. Existe expressão facial gramatical, expressão facial afetiva. Olha só que interessante, nós vamos aprender tudo isso. Por quê? Porque o nosso curso vem daqui e vai até aqui. É muita coisa. A gente usa essa expressão aqui para representar na Libras o máximo, a intensidade daquilo que você está falando. Então, muito amor. Uau, muito amor.
né? Jesus me ama muito, uau, muito, né? Então, essa é a representação aí do máximo. Em língua de sinais, a gente faz muito esse movimento. Então, a gente tem nome, meu nome, então, nome, aí eu faço Kátia. Sinal, sinal, porque eu fiz, ó, observe que é assim, ó, configuração de mão. Sinal, eu fiz para mim, porque é o meu, é esse aqui, tá? Agora, se eu quero perguntar o seu, eu falo nome, sinal, aí eu faço para fora, para você, sinal, sinal, é uma pergunta. Nessa pergunta que está em Libras, é só um sinal. Se você colocar em português, a estrutura é outra, né? Tá escrito nisso, sinal. Tá escrito, qual é o seu sinal? Então, olha a estrutura do português e pensa na estrutura da língua de sinais. Bem diferente, né? Bem diferente. Então, apenas isso, porque a expressão, todo esse conjunto comunica, isso é gramática, tá? Isso não é gesto, é gramática. Isso é língua, isso que a gente precisa entender. Quando as pessoas estão fazendo língua de sinais, há uma língua acontecendo ali. Há um respeito importante, porque as expressões que estão acontecendo faz parte dessa estrutura que a gente vai ver. Então, o nome é o meu nome. Nome é o seu, tá? Então, você vai treinar, ó, o sinal de treinar. Você vai treinar o seu nome, então, para se apresentar um para o outro aí na sua casa. Nome, então, meu nome, eu não preciso falar meu nome. Eu posso, mas não precisa. Nome. Se eu faço nome assim, já está inserido o meu nome. Kátia. Sinal, Kátia. Ok? Já é uma frase. Agora eu pergunto para o outro. Nome. Aí ele faz. Aí eu falo, sinal, 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 e faço a expressão. Tá? Então, a expressão facial, ela é muito importante. A gente já vai ver já já. Então, a gente já viu nome, sinal, ou nome, sinal. Agora, nós vamos ver gostar. Gostar. Por que eu estou dando essas palavrinhas? Porque a gente, na próxima aula, vamos construir frases com elas, tá? Vai anotando aí, tudo bem? Vai anotando tudo que você está aprendendo de palavra e de sinal hoje, para a gente depois formar as frases e já partir para o nosso caminho aí do básico para o avançado. Então, gostar. E aí nós vamos ver um pouco mais sobre verbos na próxima aula, tá bom? Gostar. E aí eu posso também fazer, ó, viajar. Viajar. Olha que legal, viajar. Tá? Mais um verbo, ler. Então, essa em V, a outra mão assim, ler. Ler. Veja que esse é icônico, né? Aprendemos sinais arbitrários e sinais icônicos. Então, icônico, porque eu estou, ó, parece, né? Com a leitura, parece com um livro, um caderno, alguma coisa que eu estou lendo. Muito bem. Estudar, configuração em B. Alguns eu já vi também com a mãozinha assim também, ó, já vi. Ou não com o dedo aberto, mas o dedo fechadinho, estudar, já vi também. Eu conheço em B, estudar, ok? Estudar. Então, isso não é um sinal feio, às vezes os ouvintes olham e falam, nossa, que sinal feio. Não, não é. Estudar, isso é um sinal importante, bom, e a gente usa muito na escola, né? Estudar. Morar. Olha só, esse sinal serve para casa e para morar também. Então, já aprendemos aí, ó, 1, 2, 3, 4 verbos, 5 com esse verbo. 5 verbos. Morar, tá? Pode ser casa ou pode ser morar. Onde você mora? Você mora. Tem uma frase aí. Você mora onde? Eu não preciso fazer o onde. Eu posso fazer assim. Você mora. E aí aqui, ó, tá a minha interrogação. Tudo bem? Eu tô vendo aqui que o nosso tempo tá acabando, mas vamos lá. Então já vimos gostar, viajar, ler, estudar, morar, passear, ó. Passear. Passear é coisa boa, então a minha expressão também é legal. Passear. Trabalhar, trabalhar. Profissão, profissão.
A gente pode usar esse, e tem um outro sinal de profissão também, que eu já vi os surdos usando, que é mais ou menos assim, não tenho muita certeza. Eu prefiro esse aqui, esse eu memorizei mais fácil. Profissão. Professor, a letra P, lembra-se? Professor, ó. Professor, professor. Cozinhar, cozinhar. Ah, mas é uma mulher que cozinha, cozinheira. Mulher, cozinhar, né? Jacareí, alguns aqui usam o I também, mas o surdo, alguns se encontram que fazem, mas o surdo não usa letrinha não, tá? Normalmente eles são... E se eu fizer ele em pé, ó, Recife, Recife, eu conheço vários surdos de Recife, amo os surdos lá de Recife, são meus amigos. E aqui, Jacareí deitadinho como se fosse um jacaré. Muito bem, crianças, crianças, várias crianças, também tem esse sinal aqui de várias crianças. Tudo bem? São sinais simples e básicos, tá? Agora, para a gente finalizar, nós vamos aprender um pouquinho, e eu queria que vocês guardassem aí no coração, escrito também, todos os sinais que a gente foi aprendendo aí, ok? Se tiver alguma dúvida, pode olhar de novo, porque fica aí por 24 horas, né? Esse vídeo aí no Face, tá? Você pode ver de novo essa aula, e aí você anota essa aula para a gente poder ter essa interação na próxima aula. Pode chamar amigos, pode chamar sim, e eu vou dar o caminho para vocês lá no grupo. Por isso que o link é importante, ok? Porque aí a gente vai dando a direção. Ora a gente pode ter um grupo mais fechadinho, ora a gente pode ter algo mais aberto, tá bom? E eu vou chamar também surdos para estar junto com a gente, porque a gente vai praticar a nossa língua de sinais junto com eles, tá? Isso é importante, a convivência, o relacionamento. Mas para finalizar, nós vamos ver a estrutura da língua de sinais. Isso é muito importante. Eu senti muita falta quando eu aprendi a gramática da Libras. Eu falei, puxa, era tão simples e fácil para mim se eu tivesse começado já na primeira aula entendendo que tem uma gramática, sim, e que eu preciso respeitar, que tem um espaço onde a língua vai acontecer, o sinal vai acontecer, quantas coisas são importantes para esse sinal, para que claramente a comunicação aconteça, né? Então, vamos lá. Estrutura da Libras. E aí eu queria que você aprendesse essa estrutura, tá? A estrutura da língua de sinais. Muito bem. A língua de sinais, ela é composta por parâmetros. Olha o sinal de parâmetros. Esse sinal aqui, tá? Então, ela tem um primeiro parâmetro. Lembra do número? Posso fazer primeiro ou posso fazer primeiro? Primeiro parâmetro que a gente vê é, olha só o sinal. Com essa mão eu faço joinha, com essa mãozinha abertinha eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Configuração de mão, configuração de mão, tá? Ou seja, a minha mão, ela vai mudar numa configuração para realizar o sinal. E aí, na próxima aula, a gente vai ver que configurações são essas. Tudo bem? Então, essa é a primeira estrutura. Existe uma configuração de mão para realizar o sinal. Muito bem. Existe agora o segundo, pode ser assim ou pode ser assim, ok? Segundo parâmetro. Do 5, ó, segundo parâmetro, qual é? Ponto de articulação. Então, olha só como é que está a minha mão. Ponto de articulação. Ou seja, onde, em que espaço esse sinal vai acontecer. É um ponto de articulação, ok? O agora mais um terceiro parâmetro. Olha só o sinal de parâmetro, terceiro parâmetro é o movimento do sinal. Olha o sinal de movimento, movimento. Então você pega a mãozinha assim, abaixa só um pouquinho esses dedinhos aqui, ok? E faz movimento. Próxima aula também eu vou trazer para gente algo bastante importante que é alongamento, que a gente sempre faz antes de começar a aula. A gente sempre faz, tá? Então, alongamento para as mãos, também um exercício para o cérebro. Na próxima aula você vai conhecer, bem legal, tá? Então, movimento. O que é o movimento na estrutura da Libras, tá? Esse movimento qual é o movimento que o sinal vai fazer,
tá? Eu já vou dar um exemplo no final. Quarto parâmetro, orientação. Lembra que a gente falou da palma da mão? Então, olha que interessante, ó. Orientação da palma da mão, ó. Orientação. Esse é o sinal de orientação da palma da mão. Para onde essa palma vai estar? Ok? Ela pode estar para frente, ela pode estar para o lado, ela pode estar para cima, ela pode estar para baixo, tá? Então, frente, lado, para baixo ou para cima. Isso é importante também. Orientação da palma da mão, tá? E a última, a quinta, e bem importante, por quê? Porque o surdo vê primeiro esse parâmetro. Olha o ganchinho aqui. E ele vai movimentar a expressão facial, também corporal, mas expressão facial. É a primeira coisa que o surdo vê. Depois ele vê o sinal. Às vezes ele nem entende o sinal, mas você fez uma expressão, porque ele viu a expressão, depois ele viu. Então, a primeira coisa que ele vê é a expressão facial. Então, ela é muito importante e nós vamos aprender também, porque o nosso curso vai do básico ou um pulo para o avançado, tá bom? Gente, hoje nós vamos ficar por aqui. Adorei falar com vocês, foi muito bom mesmo. Eu quero que vocês escrevam aí, foi legal, não foi legal, gostei, não gostei, isso é importante para a gente ir melhorando, aprendendo junto, para fazer sempre melhor, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? E venham comigo agora aprender língua de sinais. Beijinho.